E aí, gente, tudo certo? Nessa aula, a gente vai ver um tema dentro do cálculo que eu particularmente acho bastante interessante, chamado taxa de variação. Vamos lá? Beleza, gente. Para a gente começar a explicação, tenta pensar no seguinte probleminha, ó. Você tem uma bola de futebol, por exemplo. E aí você está enchendo essa bola com ar numa certa vazão. Você tem uma certa taxa de variação do volume do ar que está dentro da bola. Então vamos supor que você está enchendo essa bola a, sei lá, 50 centímetros cúbicos por segundo. Você está injetando ar em 50 centímetros cúbicos a cada segundo que passa. Isso a gente chama de taxa de variação do volume, certo? É mais fácil entender o que é taxa de variação a partir de exemplos. Então, taxa de variação é qual é a velocidade com que o volume está sendo variado. Só que na hora que você está injetando o ar dentro da bola, o raio dela também vai crescendo, certo? Existe uma certa relação entre o volume estar aumentando e o raio estar aumentando também. Isso aí a gente fala que são problemas que envolvem taxas relacionadas. Então a variação de uma grandeza influi na variação de outra, certo? E muitas vezes o que vai aparecer, e a gente vai fazer exemplos aqui, é de perguntas assim, se eu estou variando o volume a 50 centímetros cúbicos por segundo, o raio está variando com que velocidade? Ele está aumentando o quê? 1 centímetro por segundo? 2 centímetros por segundo? Como é que está a velocidade de aumento do raio se eu estou aumentando o volume numa certa taxa? Certo? E a gente vai ver que o modo de resolver esse tipo de problema é basicamente você conseguir encontrar uma equação que relacione as duas grandezas e fazer a derivada em relação ao tempo nos dois membros, certo? Usar um pouquinho de regra da cadeia e conseguir chegar lá. Então a gente vai ver aqui 3 exemplos nessa aula de como que a gente pode fazer isso. E na próxima aula vamos fazer mais 2 exemplos, certo? Então basicamente a gente vai aprender isso a partir de exemplos mesmo. Então o primeiro exemplo é esse da bola. Olha só, está sendo bombeado ar para dentro de uma bola esférica. E seu volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido o raio da bola está crescendo quando o diâmetro dela é 50 centímetros? Então repare, ele me dá algumas informações. Ele quer saber quão rápido o raio da bola está crescendo. Ele me dá de informação, ó, que... Vamos primeiro anotar todas as informações que ele me dá. Então está sendo bombeado o ar para dentro de uma bola e o seu volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Esses 100 centímetros cúbicos por segundo é a taxa de variação do meu volume. Essa taxa de variação é a nossa derivada que a gente estava vendo até agora, certo? A gente tem aquele, no caso aqui, ó, dv dt como sendo 100 centímetros cúbicos por segundo, certo? Por que é interessante estudar essa coisa de taxa de variação? É porque, às vezes, é mais fácil você medir a variação de uma grandeza. A outra não é tão fácil medir, mas a partir dessas relações que a gente vai ver aqui, você consegue chegar lá, certo? Medir a taxa de variação do volume é fácil. Às vezes você tem lá um compressor que injeta ar em uma certa proporção lá, constante, acabou. Só que aí você não consegue medir a velocidade com que o raio está se alterando. E é isso que a gente vai fazer aqui. Se eu souber a variação do volume, eu consigo a variação do raio, certo? Reparem que aqui, ó, eu estou enxergando a minha derivada como sendo uma taxa de variação. Eu posso enxergar essa notação de derivada, até por isso que eu estou usando ela aqui, como sendo uma fração mesmo agora. Eu estou enxergando a derivada, esse dv/dt, como sendo um quociente, como sendo a variação do volume em relação à variação do tempo, certo? Conforme eu vario o tempo e vario o volume, vai ter uma taxa, uma velocidade, como se fosse, né? Reparem que dá para fazer uma boa comparação com velocidade de um carro, velocidade de um objeto, né? Só que aqui eu estou aumentando o volume 100 centímetros cúbicos a cada segundo. Aí ele pergunta, quão rápido o raio da bola está crescendo, ou seja, ele quer saber dr/dt. Certo? Ele quer saber assim, ó,
o raio está variando em relação ao tempo com que taxa. Ele quer saber a taxa de variação do raio. Então é o nosso dr/dt. Nessa aula aqui, nessa parte de taxa de variação, a gente vai enxergar esse dr/dt não só como uma derivada, mas sim como um quociente também. Variação do raio em relação à variação do tempo. Quando o diâmetro dela é 50. Quando o diâmetro é 50, significa que o raio é 25, né? Centímetros. Então, beleza. Ó, essas são as informações que ele me deu. Ele me falou que a taxa de variação do volume é 100 centímetros cúbicos por segundo. E o raio, ele está querendo a velocidade do raio quando o raio for 25. Certo? Porque, assim, uma coisa que a gente não para pensar é que o raio, apesar do volume estar sendo injetado de uma maneira constante, 100 centímetros por segundo, 100 centímetros cúbicos por segundo, o raio ele não aumenta constantemente. Quando ele é um certo tamanho, ele está aumentando uma certa velocidade. Quando o tamanho é outra velocidade. A velocidade do raio é diferente da velocidade de variação do volume. Certo? Apesar do volume ser constante, o raio não necessariamente é. Beleza. Ele me dá essas informações. Agora, o que eu posso fazer para conseguir chegar a partir dessa nessa aqui? A gente sabe que o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar os dois lados com relação ao tempo. Eu vou aplicar um ddt no primeiro membro e um ddt no segundo membro. Como eu já escrevi pequenininho aqui, juntinho, não vou escrever, então vamos ficar só na cabeça. Estou derivando com relação ao tempo. Então, no primeiro membro, eu vou ter dv dt. No segundo membro, ó, a minha variável é o raio. E a gente tem que pensar que o raio é uma função do tempo. Então, e aqui está sendo multiplicado por uma constante. Quando você tem uma constante multiplicando uma função, você mantém a constante. Aí você só multiplica pela derivada aqui da função. R ao cubo, lembra que R é uma função do tempo. Então a gente vai derivar com relação ao tempo, vai ficar 3r ao quadrado vezes dr dt. Certo? Temos a regrinha da cadeia aqui. Então, derivei com relação ao tempo aqui, porque tanto a velocidade quanto o raio... Se eu estou falando muitas vezes a mesma coisa, me desculpe, mas é que eu quero que fique bem claro para todo mundo. Então, ó, o volume está relacionado com o tempo. E o raio está relacionado com o tempo. Conforme o tempo vai passando, uma coisa varia e a outra varia também. Então, estou derivando os dois lados dessa equaçãozinha que relaciona volume e raio com relação ao tempo. Então, aqui foi só uma derivada simples, nem precisou de regra da cadeia, mas aqui precisou, porque o raio estava ao cubo. Então, fiz a regrinha do tomo, né? Caiu 3, ficou r ao quadrado, só que tem que lembrar de multiplicar por dr dt. Aí, aqui no segundo membro, dá para simplificar o 3 com 3. E agora dá para substituir tudo que está aqui ó, pelas informações que ele me deu. Por exemplo, dv dt eu vou substituir por 100. Aí aqui vai ficar 4 vezes π. O raio ao quadrado eu vou substituir por 25 ao quadrado. Vezes dr dt. Reparem, a única coisa que ficou aqui é o dr dt. Então, se eu fazer as continhas, isso aqui eu vou chegar no resultado, certo? Ó, dá para dar uma simplificadinha. O 4 com o 100 fica 25 aqui. Eu dividi por 4 os dois lados. E o 25 que está aqui, dá para simplificar com o 25. Aqui é 25 ao quadrado, que é como se fosse 25 vezes 25. Então, um dos 25 eu consigo cancelar. Então, eu vou cortar só o quadradinho aqui. Ó. Certo? E aí, dr dt, a única coisa que sobrou aqui foi π vezes 25, que eu vou passar dividindo. Dá 1, aqui quando você divide tudo fica 1, né? Sobre 25π. dr dt 1 sobre 25π. Aí vamos pensar na unidade. Nosso volume estava em centímetros cúbicos por segundo. O raio, que é uma unidade, é uma coisa linear, é centímetros por segundo. Tá aí, ó. Essa é a nossa resposta.
Então significa que se o meu volume varia a 100 centímetros cúbicos por segundo, o meu raio varia a 1 sobre 25π centímetros por segundo. Isso aqui é um número bem pequenininho, né? Dá aqui 1 sobre 80, mais ou menos. Bem pequenininho o valor. Então você está aumentando o volume até que bastante, mas o raio bem devagarzinho, então você está aumentando ali. Porque o raio já está muito grande, né? Quando o raio já está muito grande, a bola já está grande, então que acaba que você injeta bastante volume, mas ela cresce um pouquinho. Tudo bem? Beleza, gente? Se não ficou claro ainda, a gente vai fazer mais 2 exemplos. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas eu quero fazer bastante exemplo, porque é com exemplo que a gente vai aprender isso bem. Aqui, ó, um quadrado se expande de tal maneira que seu lado aumenta a razão de 5 metros por segundo. Calcule a taxa de variação da área no instante em que o lado do quadrado mede 10 metros. Então, até fiz uma figurinha aqui do lado, né? Então, tem um quadrado que ele está aumentando o lado. Então, ele expande de maneira que seu lado aumenta a razão de 5 metros por segundo. O lado aumentando significa que ele está me dando a variação do lado, ó, dl dt. A variação do lado com relação ao tempo é 5 metros por segundo. É isso que ele me deu. Aí ele pergunta a taxa de variação da área. Então ele quer o dA dt, variação da área com relação ao tempo. É isso que ele quer saber. No instante em que o lado do quadrado mede 10. Então, nesse instante que o lado mede 10 metros. Então, a primeira coisa que eu faço quando tem problemas que envolvem essas variações é colocar os dados que ele me forneceu. Aí depois eu tenho que tentar achar uma relação, uma equação que relaciona as duas variáveis. No caso é lado e área. Num quadrado é fácil, né? A gente sabe que a área de um quadrado é simplesmente lado ao quadrado. Certo? O que eu vou fazer para achar a variação da área? Derivo com relação ao tempo dos dois membros. d dt aqui, d dt aqui. Agora eu vou deixar um espacinho para caber, no outro não tinha colocado, né? Então, o primeiro membro vai ficar simplesmente dA dt, que é o que eu quero saber, né? É o que eu quero saber. E aqui, ó, eu vou derivar o lado com relação ao tempo. Então pensa que o meu lado está variando, é uma variável do tempo. Então eu faço a regrinha da 2L, regrinha do tombo, né? Só que tem que lembrar que tem que multiplicar pelo dl dt. Certo? Regra da cadeia aqui. Agora é só trocar todos os dados que aparecem aqui pelos dados que ele me forneceu. Então vai ficar 2, o L é 10, e o dl dt, ele me falou que é 5. Pronto, fazendo a conta aqui, ó. dA dt, 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100. Qual a unidade? Bom, a área é metro quadrado. E ela está variando com relação ao tempo. Então, metro quadrado por segundo. Porque aqui o lado estava andando em segundo e metro também, né? Se aqui fosse centímetro, aqui centímetro, aqui seria centímetro quadrado. Se fosse por hora, aqui seria por hora. Certo? É só usar as mesmas unidades. E alterando, lógico, né? A área é metro ao quadrado, não é metro. Tudo bem, gente? Mais um exemplo para a gente fixar bem a ideia aí. É o último dessa aula. Ela está um pouquinho compridinha já, pelo que estou vendo o tempo aqui, mas vamos lá. Mais uns 5 minutinhos a gente resolve esse. Uma escada de 5 metros, e essa eu acho interessante, viu? Todos esses exercícios eu acho interessante, não sei vocês, mas me parece tipo uma aplicação das derivadas isso. Eu achava uma velocidade de uma variável em função da velocidade da outra, né? Como que uma variando, como que influencia na outra, eu acho bastante interessante, não sei vocês. Então olha só, uma escada de 5 metros está recostada em uma parede. Então tá aqui, ó, uma figurinha. Tem uma parede e uma escada de 5 metros encostada nela. A base da escada escorrega, afastando-se da parede a uma velocidade de 6 centímetros por segundo. Então a base é aqui, ó. Ela está escorregando para lá numa velocidade de 6
centímetros por segundo. A pergunta dele é: com que velocidade o topo da escada, o topo é esse aqui, cai, está caindo, né? No momento em que a base da escada dista 3 metros da parede. Então, pensa que esse pontinho aqui está sendo afastado, e aí como a escada é rígida, né? Automaticamente o topo dela vai caindo também. Essa se afasta e esse vai se aproximando do chão. E ele quer saber, então, ó, se a base vai a 6 centímetros por segundo, o topo, que velocidade que é? Às vezes dá vontade de a gente falar, deve ser 6 também, né? Um vai para 6, o outro é 6. A gente vai ver que não é nada disso. Certo? Vamos colocar aqui os dados que ele me forneceu. Vou colocar menorzinho aqui para caber tudo. Então a escada de 5 metros está aqui. Ele fala a base da escada escorrega, afastando-se da parede a uma velocidade de 6 centímetros por segundo. O que está variando conforme a escada vai para lá? É esse x da minha figura, né? É essa distância da base até a parede. Então eu sei que o meu x, o dx dt nesse caso, né, é 6 metros por segundo. A variação do x com relação ao tempo é 6 metros por segundo. A pergunta é com que velocidade o topo da escada cai. O topo da velocidade ele está diminuindo esse y, né? Então eu quero saber a variação do y com relação ao tempo. Essa é a pergunta dele. Como que o y varia? Essa variação vai dar a velocidade daquele ponto. No momento em que a base da escada dista 3 metros. A base da escada é o x. Essa distância, né? A distância de 3 metros quer dizer que o x é 3 metros. Agora, só para... Quando o x é 3 metros, quanto que vale o y? Aqui não é um triângulo retângulo? E aqui não seria o triângulo 3, 4, 5? Né? Um cateto é 3, a hipotenusa é 5, então o outro cateto tem que ser 4. Ó. Então, quando o x é 3, se eu precisar nas minhas contas, eu sei que o y era 4. No mesmo instante que o x é 3, o y tem que valer 4. É obrigatório isso. Tá. Agora, como é que eu vou descobrir então a velocidade do y, a taxa de variação do y, conhecendo a taxa de variação do x? Eu vejo que pela figura aqui, ó, o x e o y estão relacionados pelo Pitágoras. Que eu sei que x² mais y² tem que ser sempre igual a 5. x² mais y² tem que ser 5 ao quadrado, né? Eu falei 5, mas é 5 ao quadrado. Né? Pitágoras sempre diz, num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu vario o x, o y vai estar variando de um jeito que esse x² mais y² continua constante, 25. Pronto. Uma vez que você achou uma relação entre as variáveis, aí a técnica é a mesma que a gente viu até agora. Deriva com relação ao tempo os dois membros. Então, eu vou derivar aqui com relação ao tempo e vou derivar aqui com relação ao tempo. Certo? Lembrando que x e y são variáveis do tempo. Então, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia no x² e regra da cadeia no y². O x é uma função do tempo, o y é uma função do tempo. Então, a derivada de x² vai ficar, nesse caso, 2x, né, faz o tombo, vezes dx dt. Né? Lembra que agora a minha variável não é o x, por isso que eu precisei fazer o dx dt depois. A minha variável aqui é como se fosse o t, né? Os dois estão em função do t. O y², a derivada vai ser 2y vezes dy dt. E a derivada de 5 ao quadrado é a derivada de constante, que é 0. Dá para simplificar tudo por 2. Aqui cancelo 2, aqui cancelo 2. O 0 por 2 é 0, né? Vou continuar de vermelhinho. Aí, ó, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Aqui a minha variação... Ah, olha só, tinha notado errado, hein? A velocidade do x é 6 centímetros por segundo. Centímetros por segundo. E repare que o x e o y está dado em metros. Tem que transformar eles em centímetros. Tem que deixar tudo na mesma unidade na hora de jogar para lá.
Vamos lá, ó. Então aqui o x que aparece, não vou colocar 3, eu vou colocar 300, porque 3 metros são 300 centímetros. Opa, deixa eu escrever de vermelho. Então, 300 centímetros. Vezes o dx dt. Eu vou trocar aqui, ó, 6 centímetros por segundo. Mais, o 2 foi cancelado, né? O y é 4 metros, que em centímetros é 400. Vezes dy dt é igual a zero. Então, olha só, me deu uma equação que está só em função do dy dt, que é o que eu queria. 300 vezes 6 dá 1.800, passo para lá. Vamos fazer tudo direto a conta, ó. Aqui acho que todo mundo já tá craque em continhas. Eu vou passar esse 300 vezes 6, que é 1.800, para lá, dá menos 1.800. E esse 400 está multiplicando, passa dividindo. Cancelo os zeros, fica menos 18 sobre 4, que é menos 4,5. A unidade é centímetros por segundo. Belezinha? Por que deu negativo? Porque o y está diminuindo. Então a taxa de variação dele tem que ser negativa mesmo. A do x estava aumentando, por isso que era positivo. Tudo bem, gente? Essa aula ficou um pouquinho mais longa do que eu esperava, mas espero que eu tenha deixado claro o que significa essa taxa de variação. Nada mais é do que a velocidade com que aquela variável está variando. Certo? E na próxima aula eu vou falar ainda de taxa de variação. Vou dar mais 2 exemplos. Porque assim, se ficou dúvida aqui, aqueles 2 exemplos que a gente vai fazer, espero que as dúvidas sejam todas sanadas. Beleza? Então até mais, até a próxima aula. Tchau pra vocês.